Quem tem medo de palhaços? Eu tenho. E apesar deles existirem para alegrar as nossas vidas, no imaginário popular, os palhaços podem muito bem representar algo sinistro, demoníaco, mal intencionado. E é claro, essa má fama não melhorou muito com o filme It, a Coisa, que essa semana tá ganhando uma continuação, It, capítulo 2. Baseado no livro de Stephen King, os filmes giram em torno do Pennywise, um palhaço horroroso que aterroriza crianças de uma cidadezinha dos Estados Unidos. É uma trama tão perturbadora que deixa dúvidas se foi ou não inspirada em um acontecimento real. O que será que o escritor tinha em mente quando inventou essa história? É esse o mistério que iremos desvendar neste Mitos do Pop. Antes de mais nada, é bom a gente lembrar que histórias de palhaços assassinos são muito comuns no mundo, inclusive no Brasil. São várias as lendas, mas mais recentemente tivemos aqui o caso da Gangue do Palhaço, que supostamente atacou crianças indefesas em São Paulo nos anos 90. A história é bem sinistra e circulou durante meses, apavorando muita gente nas cidades próximas da capital. A lenda urbana falava sobre um grupo de sequestradores que circularia próximo a escolas em uma Kombi branca, atraindo vítimas com doces e daí fugindo em alta velocidade. Dias depois, a criança seria encontrada morta e sem os órgãos. Detalhe, um dos sequestradores, segundo os relatos, agiria maquiado como um palhaço, por isso o nome Gangue do Palhaço. É mesmo, é? A polícia sempre negou essa história e disse que não havia provas de um bando de sequestradores fantasiados. Mas isso não fez bem para a reputação dos palhaços profissionais que tiveram dificuldades em conseguir trabalho e estavam até sofrendo agressões. Chama o diretor Daniel Rezende. Dani! No fim das contas, o caso foi esquecido e se tornou apenas mais uma lenda urbana, como muitas que as pessoas adoram espalhar por aí. Você colaborou, né, senhor diretor, para espalhar o mito da Gangue do Palhaço, né? Você que me contou isso aí, eu não me lembro dessa história não. Mas vamos voltar ao It. Será que essa história foi inspirada em um caso real parecido com esse nosso? Bom, quem gosta de Stephen King sabe que ele é um especialista em criar medo, seja de origem real, sobrenatural ou uma mistura das duas coisas. Ele é um cara que dispensa apresentações, mas vamos lá. Ele é o autor de suspense e terror mais popular da atualidade e também o que foi mais vezes adaptado para o cinema, televisão e quadrinhos. Já lançou mais de 200 contos e quase 60 romances, vendendo cerca de 350 milhões de livros pelo mundo. O It é de 1986 e foi lançado no Brasil com o subtítulo A Coisa. O protagonista é um ser chamado Pennywise, que por aqui virou parcimonioso, que desperta a cada 30 anos para aterrorizar e caçar crianças de uma cidade nos Estados Unidos. O Pennywise utiliza o medo como combustível de tortura e toma a forma de um palhaço com dentes afiados, que se esconde nos esgotos, aguardando a hora de atacar. Que palhaçada, hein? Vale lembrar que esse It que está nos cinemas não é a primeira adaptação do livro. Em 1990 rolou uma minissérie de 2 episódios que passou direto na televisão e que aqui ficou conhecida como It, uma obra-prima do medo. O Tim Curry está tão convincente como a criatura que muita gente acha que a atuação dele foi a responsável por renovar o medo de palhaços no imaginário popular. E foi por causa desse Pennywise tão sinistro e realista que muita gente passou a ter certeza de que o Stephen King se baseou em uma história verdadeira para criá-lo. Bom, o King levou mais de 4 anos para escrever o It e mais uns 4 anos só para conseguir tirar a ideia da cabeça. Na verdade, ele teve o primeiro estalo para essa história durante uma experiência pessoal. Em um belo dia de 1978, o carro novo dele quebrou e precisou ser levado a uma oficina. Dias depois, ele precisou andar uns 5 quilômetros por um caminho muito silencioso, sem ninguém à vista, até chegar a uma ponte de madeira muito suspeita. Já era de noite e, é claro, a imaginação do King correu solta. Nessa hora, ele se lembrou de uma antiga fábula criada na Noruega, chamada Os Três Cabritos Rudes, que também é conhecida como a história dos Três Carneirinhos. Nessa fábula, uma família de cabritos está viajando quando encontra uma pequena ponte de madeira, e no final dela está um troll faminto que vive debaixo da ponte. O que tem debaixo da ponte também? Anthony Kiedis, do Red Hot Chili Peppers, hein? Under the Bridge? Eu não vou revelar aqui como esse conto de fadas termina, mas você só precisa saber que o Stephen King passou a imaginar como seria contar a história de um monstro que vive debaixo de uma ponte. Ou, no caso,
nos esgotos, porque ele também se lembrou de um fato sobre Bangor, a cidade onde ele morava. O sistema de esgotos era tão grande que dava para ser navegado de canoa, e era um labirinto tão complexo que dava para se perder lá dentro. Bom, daí ele transformou Bangor na fictícia Derry, e pronto, lá estava o cenário perfeito para o terror psicológico de It. Mas e o palhaço? Bom, o escritor jamais deu dicas, mas os fãs especulam mesmo assim. O que se acredita é que a inspiração secreta dele teria sido o John Wayne Gacy, um dos mais brutais assassinos seriais da história recente. Socialmente, esse Gacy era um homem comum que costumava visitar eventos beneficentes e hospitais infantis vestido como palhaço. Mas a rotina pacata escondia uma vida dupla cheia de segredos. Após anos sendo investigado, ele foi preso e confessou ter assassinado 33 rapazes entre 1972 e 78. É claro que a imprensa da época logo o apelidou de palhaço assassino, apesar de ele jamais ter utilizado a fantasia de palhaço quando cometia os crimes. John Wayne Gacy passou 14 anos na cadeia, durante os quais se dedicou à pintura, principalmente retratos de palhaços, até que ele foi executado com uma injeção letal em 1994. Aliás, é bem provável que a gente veja mais sobre a história dele na segunda temporada da série Mindhunter da Netflix, que fala justamente sobre os serial killers mais famosos dos Estados Unidos. There are no rights and wrongs. O fato é que a história de John Wayne Gacy ainda estava fresca na memória das pessoas quando o It chegou às livrarias. E não foram poucos os leitores que perceberam as coincidências entre os dois assassinos, especialmente o fato óbvio de ambos serem palhaços e perseguiram garotos em cidadezinhas do interior. Beep, beep, Richie. Apesar disso, Stephen King jamais admitiu que sua criatura de pesadelo foi baseada em um personagem real, mesmo porque o Pennywise é muito mais uma entidade maligna do que um vilão de carne e osso. A hipótese mais provável é a de que os crimes de John Wayne Gacy tenham impactado o inconsciente do escritor e, indiretamente, gerado combustível para a criação do Pennywise e da história contada no livro. Essa sim é uma teoria mais plausível e que prova que até os grandes mestres do terror sentem medo, ainda mais de palhaços assassinos. Eu sempre tive medo do Bozo, mas eu nunca admiti. E esse foi mais um episódio do Mitos do Pop. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos que têm medo de palhaço e fique ligado aqui para não perder nenhum vídeo do Adoro Cinema. A gente se vê na semana que vem. Tchau!